Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estudar o capítulo de número 11 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 11 de 2 Coríntios. Nós estudaremos a partir de agora e nós colocamos um tema para guiar o nosso estudo neste capítulo. E o tema é desprendimento e sofrimento de Paulo. Nós temos um texto áureo que está neste capítulo 11, versículo 3, que diz: Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A verdade prática diz: devemos testemunhar o verdadeiro evangelho, ainda que isso nos custe renúncias pessoais. A nossa leitura bíblica está no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 15. E nós faremos aquela leitura que é conhecida, de todos. Eu vou iniciar lendo, e os irmãos leem o outro versículo, e assim até nós terminarmos a leitura sugerida. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 15. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, os irmãos. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Os irmãos, Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falta de falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e com todos os modos nos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Usei outras igrejas, recebendo salário para vos obedecer. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Cristo está em mim, por isso não me será tirado esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para contar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vamos ler todos nós. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem
assentar-se, glorificando e exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus a oportunidade e louvo ao Senhor pela vida de todos os que aqui estão em uma manhã de domingo, uma manhã um tanto que desafiadora para muitos paraenses, ou belemenses. Hoje é uma manhã com características chuvosas, em alguns lugares da cidade já está chovendo, aqui já começa a fazer aquela garoazinha, então é um desafio acordar cedo para estar em uma manhã de domingo, ouvir a palavra do Senhor, mas isso é prazeroso para nós, porque nós amamos o estudo da palavra, o conhecimento que vem do nosso Deus, conhecimento esse que nós certamente obtemos através da palavra do Senhor. E hoje nós, como já foi dito, estudaremos 2 Coríntios capítulo 11, e esse capítulo em especial é um capítulo cheio, rico em informações, porque o capítulo de número 11, na realidade, é a continuação do que Paulo falou no capítulo de número 10, ele continua defendendo o seu apostolado, Então é importante nós termos essa visão de que as palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, é a continuação da defesa do seu apostolado, E Paulo tem essa necessidade de defender o seu ministério, ou o seu apostolado, exatamente pelo fato de que algumas das lideranças estabelecidas em Coríntio estavam questionando se Paulo era de fato apóstolo de Cristo, se de fato Paulo fora comissionado para tal missão. E isso para Paulo é inaceitável, visto que Paulo era o fundador dessa igreja. Veja só, Paulo trabalhou por alguns anos em Corinto, estabeleceu a igreja, edificou a igreja, consolidou uma liderança. Depois da igreja começar a andar pelas suas próprias pernas, Paulo, como de costume, se ausentou da igreja, porque Paulo era um missionário que implantava a igreja em várias regiões, e após Paulo se ausentar da igreja, alguns aventureiros ingressaram na igreja de Corinto e começaram a questionar, junto com alguma das lideranças da igreja, se de fato Paulo era apóstolo de Cristo, se de fato Paulo fora escolhido pelo próprio Cristo. Então, Paulo se vê obrigado a fazer uma defesa do seu apostolado, coisa, irmãos, que não é nova aqui nessa carta, especialmente nas cartas de Coríntio, Paulo defende o seu ministério, como por exemplo, em 1 Coríntios 4, Paulo defende seu ministério em 1 Coríntios 9, Paulo defende seu ministério em 2 Coríntios 10 e agora em 2 Coríntios 11, ele continua essa defesa do seu ministério. Então, para que nós possamos entender toda essa fala do apóstolo Paulo, nós conseguimos aqui dividir a defesa do apostolado de Paulo em pelo menos 3 tópicos, como é de praxe das nossas lições, E os tópicos são esses que estão aqui na nossa mídia. O primeiro tópico nós falaremos da igreja, a noiva de Cristo. O segundo, nós falaremos sobre o desprendimento de Paulo. E, por fim, o último tópico, sofrimento na missão. Então, veja só, como eu disse no início da minha fala, Paulo, ele estava defendendo o seu ministério, o seu apostolado. E Paulo ele vai se utilizar aqui de alguns argumentos para a defesa do seu ministério, aqui nesse texto.
E o primeiro argumento que nós vemos que Paulo se utiliza para defender o seu ministério está exatamente no versículo de número 2 deste capítulo. Porque o versículo de número 2 diz as seguintes palavras: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Veja, Paulo está dizendo que, apesar das exortações, apesar das dificuldades que alguns têm em reconhecer o seu trabalho, o seu ministério, o seu apostolado, ele diz que há um zelo em seu coração em relação aos coríntios, e esse zelo de Paulo pode ser observado, visto, percebido no fato de que toda a exortação produzida pelo apóstolo para a igreja de Coríntio se dá porque Paulo tem a preocupação de apresentar a igreja de Coríntio como uma virgem pura, imaculada, para um esposo que ele identifica como Cristo. Então é importante nós observarmos que há alguns domingos atrás e alguns capítulos atrás, Paulo ele foi bastante enérgico na sua exortação à igreja de Corinto. E agora ele diz que ele tem autonomia para exortar a igreja de Corinto. Como eu disse, Paulo é o fundador dessa igreja. E agora Paulo diz que a sua exortação não procede exatamente pelo fato de Paulo ser o fundador da igreja, mas procede do sentimento que Paulo tem de que a igreja continue pura diante do Senhor Jesus, porque essa é a intenção de Paulo. Apesar da ausência, Paulo queria que a igreja continuasse pura. Então Paulo, ele defende o seu ministério a partir do zelo. E é interessante aqui nessa epístola que Paulo, por diversas vezes, diz que ele se orgulha do seu ministério. Em outras traduções também aparece o fato de Paulo dizer que ele glorifica-se, ou glorifica a si mesmo. E é interessante que quando nós vemos essas palavras de Paulo, que ele se gloria, que ele se gloria na mensagem, nós vemos que Paulo está fazendo algo que a Bíblia, em muitas partes, não recomenda, que é a autoglorificação. E Paulo está fazendo tendo exatamente essa atitude, porque os coríntios precisavam entender o trabalho, o zelo, o sofrimento do apóstolo, para que essa igreja fosse implantada. E visto que Paulo, ao gloriar-se, ele está gloriando-se, não necessariamente nas glórias mundanas, mas ele está se gloriando no sofrimento de Cristo, no sofrimento que ele passou para que essa igreja fosse glorificada, para que essa igreja fosse edificada, para que essa igreja fosse implantada. Então Paulo está dizendo que todo o seu sofrimento, que o motivo dele gloriar-se se dá exatamente pelo zelo, pelo amor que ele tem pela igreja de Coríntio. E agora, Paulo diz aos irmãos que eles devem ter em mente que eles estavam sendo enganados. E quem estava produzindo engano na igreja eram exatamente aqueles que Paulo identifica como falsos apóstolos. E essa palavra falsos apóstolos, ela vem de uma raiz grega que significa basicamente aqueles que se intitulavam super apóstolos, ou apóstolos por excelência. E Paulo diz que eles são obreiros fraudulentos. E agora Paulo chama a atenção da igreja e diz à igreja que eles estavam passando, que eles deveriam ter o cuidado de não serem enganados, assim como Eva foi enganada no Éden. E nós vemos exatamente essas palavras de Paulo no verso de número 3, quando diz: mas receio
que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida de Cristo. Então, os falsos obreiros estavam modificando a cosmovisão, a visão que a igreja tinha a respeito do seu relacionamento com o mundo, do seu relacionamento com Deus. Ou seja, a forma como a igreja estava se postando estava sendo produzida pelos falsos obreiros. E Paulo diz, olha, eu receio, ou seja, essa palavra receio de Paulo aqui será recorrente no capítulo de número 11. E Paulo está demonstrando uma preocupação grande, extrema, com o ensino que estava sendo produzido na igreja de Corinto. Então ele diz, olha, vocês estão sofrendo o mesmo efeito que Eva sofreu lá no Éden, que é o efeito da enganação. Então eu receio que vocês estejam perdendo a simplicidade e a pureza que vem de Cristo, por causa desses falsos ensinos. Então essa é a preocupação de Paulo. A liderança, alguns das lideranças de Corinto, que estavam se opondo a Paulo, é para esses que ele está escrevendo e dizendo, vocês estão se apartando da simplicidade do Evangelho. Vocês estão se apegando a fábulas, vocês estão se apegando a ensinos que não são ensinos de Cristo. E isso é tão verdade que Paulo diz aos coríntios, que uma coisa os coríntios podem até dizer contra ele, e ele até concorda, é o fato dele ser rude, enérgico em suas palavras, duro em suas palavras. E Paulo diz, eu até concordo com vocês, que eu tenha sido duro com as minhas palavras, mas uma coisa eu não concordo com vocês. Paulo, em outras palavras, diz, eu tenho muita ciência, muito conhecimento, e essas pessoas que se dizem apóstolos, super apóstolos, que estão no meio de vocês, que vocês estão bancando, que vocês estão patrocinando, que vocês estão alimentando, enriquecendo, essas pessoas não têm um conhecimento que eu tenho, não têm o mesmo grau de instrução que eu tenho tenho ciência, eu tenho conhecimento de mundo, sobretudo eu tenho conhecimento de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu sou melhor do que esses apóstolos que estão no meio de vocês, apartando vocês da simplicidade do Evangelho, apartando vocês da pureza que vem de Cristo. Então eu sou autêntico apóstolo por causa do meu sofrimento, do meu zelo e da palavra que eu tenho da parte de Cristo para entregar a vocês. Então isso é importante, porque Paulo aqui, ele está ciente que ele está inserido em um contexto de guerra, mas em uma guerra argumentativa, e Paulo tem argumentos para trazer à igreja de Corinto e dizer, esses apóstolos são anátemas, eles são obreiros de Satanás, eles são obreiros das trevas, eles não vêm de Deus, eles não têm nada para dar a vocês. Então eu receio, eu tenho medo que vocês estejam sendo enganados por tais obreiros. Então isso é importante, porque toda heresia, todo falso evangelho que Paulo estava combatendo aqui, estava sendo produzido no âmago da igreja de Corinto. E Paulo precisava combater esse falso evangelho. O evangelho falso não estava vindo de fora, mas estava dentro, sendo produzido dentro daquela comunidade cristã. E Paulo diz, vocês estão sendo enganados, vocês precisam acordar. Isso é importante se dizer hoje em dia, que nós devemos ter o cuidado máximo a respeito das pessoas que estão nos ensinando a Bíblia Sagrada, porque muitos obreiros por aí afora
Ensinam, mas ensinam sem compromisso. Ensinam, mas ensinam sem zelo. Ensinam, mas ensinam sem amor. Estão apartando o povo da simplicidade de Cristo e do evangelho puro e verdadeiro. E Paulo está dizendo: se vocês querem saber do evangelho, aprendam de mim, porque eu primeiramente recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vocês não precisam ir para outro aprisco, para outro rebanho. Aqui tem pastor que ensina a palavra. Aqui tem apóstolo instruído em toda a ciência que vocês precisam saber. E outra coisa que é interessante dizer, é que Paulo, ele demonstra ter a dignidade do evangelho, que todos nós obreiros devemos demonstrar. E que dignidade é essa? É que Paulo diz que mesmo padecendo necessidade, por causa do coração dos coríntios, ele preferiu não ser pesado a nenhum deles. E as necessidades de Paulo não foram supridas pelos irmãos de Coríntios, mas foram supridas pelos irmãos da Macedônia. Ou seja, a Macedônia era uma das regiões mais pobres em relação a Coríntio. E Paulo diz: os mais pobres me mantiveram, enquanto vocês ricos e abastados, eu não quis passar peso nenhum para vocês, preferi outrora humildemente padecer por amor de vocês, para que vocês não tivessem nenhuma acusação contra mim. Isso é interessante, porque Paulo, ele coloca aqui uma delimitação, um ponto de incisão, e mostra para nós a verdadeira característica de um obreiro do Senhor. Ele não faz nada por dinheiro, ele não faz nada pelo ouro dessa terra. O que movimenta o verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro, é o amor ao reino de Deus, é o amor às almas, é o amor às ovelhas. E Paulo está dizendo: tudo que eu fiz por vocês foi por zelo, foi por amor, porque eu fui chamado para isso. Meu ministério é digno. E eu posso provar isso a vocês. E agora Paulo diz que, humildemente, ele se voluntariou à obra de Deus. E ele diz que todas as suas necessidades foram supridas para a glória de Deus. E ele alerta os irmãos: olha, vocês precisam entender que os obreiros que estão aí, os superapóstolos, lembra que eu falei há pouco? Os superapóstolos que estão aí, eles agem na eficácia de Satanás. E saibam de uma coisa, isso aqui é interessante, e é importante ser frisado com um pouco mais de enfatização, que Paulo diz que no versículo de número 13 e 15, Paulo diz as seguintes palavras: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha só, Paulo diz aos irmãos em Coríntios que aqueles que estavam sendo ovacionados, patrocinados, sustentados por alguns irmãos em Coríntios, eles são obreiros de Satanás. Eles não são obreiros de Cristo. Eles são obreiros de Satanás. É o que Paulo está falando aqui. E sabe qual é o problema dos obreiros de Satanás? É que os obreiros de Satanás, tal como o seu líder, que é o próprio Satanás, têm a eficácia de transformar-se em aparentes ministros de Cristo, e não são.
Porque Satanás tem o poder de até transfigurar-se em anjo de luz, mas luz nenhuma ele tem. E Paulo chama a atenção dos irmãos e diz: olha, esses obreiros de Satanás é difícil de ser identificados, porque eles têm boas palavras, eles têm bons argumentos, eles são mestres na oratória, eles são extremamente instruídos na ciência e nas filosofias humanas e sabem muito bem como entrar e sair. Agora eu quero dizer uma coisa: olhem para as obras deles, porque as obras deles mostram quem eles são. Ou seja, eu sempre digo que não é necessariamente a oratória do pregador que nós devemos olhar. Não é necessariamente para a boa mensagem do obreiro que nós devemos olhar, mas sim para as suas obras. Se ele evidencia o caráter de Cristo, se ele tem um bom testemunho, se ele tem frutos dignos de arrependimento, se ele exerce amor e zelo pela obra, porque se assim não for, cuidado, mas pode ser que tenha no nosso meio. Quando eu falo nosso meio, não estou delimitando somente aqui, mas eu estou falando na igreja brasileira como um todo. Cuidado, porque possa ser que tenha em nosso meio obreiros de Satanás. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? Isso nos choca. Isso mexe com a gente. Mas é uma verdade que precisa ser dita. E Paulo falou aos coríntios. E nós estamos usando as palavras de Paulo nos nossos dias. Porque o que existem de falsos apóstolos, de falsos obreiros, de obreiros de Satanás por aí, irmãos, não está no gibi. Glória a Deus. E para encerrar, tenho 2 minutos. E para encerrar, Paulo dedica uma parte desse capítulo para mostrar definitivamente o porquê ele é um apóstolo de Cristo. Você que está de Bíblia aberta, 1 Coríntios, eu encerro fazendo essa leitura. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 21, a seguir, leia comigo e veja as palavras de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Olha o que Paulo fala. Paulo diz: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Ele está falando dos falsos apóstolos. Se são hebreus, Paulo também é hebreu. Se são israelitas, Paulo também é israelita. Se são da descendência de Abraão, Paulo também é da descendência de Abraão. E Paulo diz: são ministros de Cristo, falo como que de fora de mim, eu ainda mais. Olha o que Paulo está dizendo: se vocês consideram eles como ministro de Cristo, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 1/40 de açoite menos 1, fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia, passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas
igrejas. Quem enfraquece, também eu não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aratas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. O que Paulo está dizendo é que, como pastor e liderança da igreja de Coríntio, ele sofreu coisas que os irmãos não sabiam. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: é muito fácil vocês apontarem o dedo para o pastor e falar que o pastor é isso, o pastor é aquilo. Agora vocês sabem da luta do pastor? Se vocês não sabem da minha luta, eu sofri naufrágio, eu sofri necessidade, eu sofri perseguições, eu sofri açoites. Então é muito fácil dizer que eu sou falso apóstolo. Se vocês não sabem da minha dor, da minha guerra, da minha peleja, da minha labuta, por amor a vocês. Então, eu concluo esta palavra dizendo: honremos os pastores que Deus nos deu, porque eles zelam pelas nossas almas. Que Deus e Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Nós queremos